Jesus se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos Isso. orar. Peço a irmã Zélia para fazer a oração inicial, por gentileza. Paizinho querido, Senhor da glória, aqui estamos diante de Ti. Queremos Te louvar por mais oportunidades que o Senhor nos concede de nos reunirmos para aprender
a tua palavra, ó Deus. Ser com o teu filho que está dirigindo este culto, ser com o teu filho que vai trazer o estudo, e seja com todos nós que estamos nesta sala para aprender de ti. Te louvamos pela vida, pela salvação, te louvamos pela segunda igreja presbiteriana em Campina Grande, por toda a sua liderança, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando os pastores, presbíteros, diáconos e as sociedades internas. Que estejamos todos nós aqui, prontos para te servir. Te louvamos pela congregação de Barra de Santa Rosa, te louvamos pelas congregações de Lagoa Seca e pela congregação de Catolé Ferreira. Te louvamos porque aprove ao Senhor colocar na direção dele da igreja todos estes irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos e que nesta noite possa em comunhão, aprender mais e mais de ti e contigo. Mais uma vez eu lhe peço que abençoe o teu filho Lindenberg, abençoe todos que estão aqui participando e seus familiares, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, assim que oramos. Amém. Amém. Eu vou ler novamente Apocalipse, né? Capítulo 1, os 3 primeiros versos, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos louvar, engrandecer o nosso Deus. Vamos dar a irmã Caliene para nos elevar a Deus em oração. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Oração ou louvor? Louvor, né? Louvor, disse oração, foi? Foi, mas tudo bem. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor com o hino 254, que tem por título Sossegai. Hino 254, Sossegai. Vamos louvar. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.
Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e Rei dos céus e mar, todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Amém? A palavra está com Beguinha. Amém. Não deixa de ser uma oração, né? Bom que nosso cenário são bem pertinentes, bem consonantes com a Bíblia, né? Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mar que me encobrem, quem me virá valer? Ó, não tardes, ó mestre, estou prestes a perecer, né? Não deixa de ser uma oração, né? Na hora da aflição. Mas vamos continuar. Vamos passar a palavra ao pastor, que vai trazer o estudo, não é? E aí, Alexandre está esperando chegar ainda o próximo, viu? O cavaleiro que ele quer. Esse tem que tirar hoje. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Eu vou disponibilizar a tela, irmãos, e, por favor, me avisem aí se deu certo, né? Apesar de aqui aparece mais ou menos que deu certo, mas os irmãos me confirmem, por gentileza. Enquanto entra o texto, gostaria só de fazer algumas considerações. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha filha Vanessa, que teve Covid. Graças a Deus já está recuperada. Graças a Deus. Também queria pedir aos irmãos que orassem pela família da irmã Maricélia, lá de Lagoa Seca, família da irmã Maricélia. Ela faleceu esta semana e o sepultamento foi feito só com a família, em função do hospital onde ela estava. Também visitei a irmã Naí, a irmã Iracema e a irmã Juraci. Peço que os irmãos estejam orando pela família da irmã Juraci. Os seus parentes próximos estão com Covid. Tanto é que eu fiquei fora da casa, também não entrei, né? E ela não está em casa, ela foi para a casa da filha em função dessa questão. Então, pedir só esses pedidos para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando que próximo domingo nós teremos culto às 9 horas, teremos também culto à noite, como no horário de sempre. Teremos Santa Ceia nos dois momentos, em função do público que está variado. Bem, feitos os avisos, querido. É bom porque eu já não retorno mais depois que sair.
Nós estamos estudando, queridos, o tema que todo mundo já conhece, que é a esperança dos fiéis. Dentro da esperança dos fiéis, nós estamos estudando os eventos que até agora, capítulo por capítulo, mas não necessariamente estamos estudando capítulo por capítulo. Vou pedir aos irmãos com o som aberto para desligar para a gente ficar melhor, tá certo? Por gentileza, os irmãos que estiverem com o som aberto, fechem. Hoje, querido, nós vamos estudar o tema O Livro Selado, ou O Rolo e o Cordeiro, se você quiser dar um outro nome. Não é? Na verdade, os livros na antiguidade eram rolos. Nós vamos ver um pouco disso na explanação que faremos hoje. Mas, de conformidade com a nossa língua, nós vamos estar estudando o tema O Livro Selado. Muito bem. A nossa base para o estudo de hoje está em Apocalipse, capítulo de número 5. E, mais uma vez, queridos, eu vou trazer aqui, na voz de Cid Moreira, a leitura do texto do capítulo 5, porque consiste em uma apresentação em 3D. À medida que ele vai lendo, ele vai também mostrando a cena, para que nós possamos ter uma compreensão melhor. Professor Alexandre Pascoal sabe aí que didaticamente, né, pastor Davi também, Zélia, os irmãos aí que são professores, instrutores, mestres, sabem disso, né? Então, para que nós possamos ter uma melhor compreensão, o nosso texto vai ser teatralizado, por assim dizer, em 3D. Opa, desculpa aí que... Só voltando aqui. Muito bem. Desculpa aí, irmãos. Agora vamos à leitura do texto. Foi isso. Desculpa aí, irmãos. Aqui o meu mouse aqui sumiu. E eu trouxe de volta. Pronto. Direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. E também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir os livros? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei
Davi conseguiu a vitória. E pôde quebrar os 700 e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido um sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram no chão diante dele. Cada um tinha nas mãos uma arma e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantaram esta nova canção. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso eles reinarão sobre a terra. Eu vi muitos filhos dos líderes. Tu é um cordeiro que foi moria e força. Então, debaixo da terra, o universo que Esperar, irmãos, um momentinho aí, ver se volta a conexão aí do pastor.
Desculpa, irmãos, caiu aqui a rede, mas já voltou. Estou conectando de novo, irmãos. Por favor, me avise quando estiver visualizando. A minha internet está seriamente com problemas. Alguém me avise, me ouvindo, irmãos? Tá aparecendo. Por favor, alguém me diga aí se está me ouvindo. Estou Oi? sim, pastor. Estou sim, lhe ouvindo. Tudo em ordem. Está ouvindo, né? Estou. Certo. Muito bem, vou tentar botar a tela de novo, Peguinha. Pastor, tem muitas abas abertas no seu computador? Tem não. Só tem duas. Deixa eu só olhar aqui. Só tem duas mesmo. E agora, irmãos, apareceu? Apareceu, pastor. Pronto. Então vamos retomar, irmãos. Me perdoe aí, não é? Muito bem. Então, retomando o nosso estudo, hoje nós vamos estudar a respeito do livro selado. Muito bem. Em muitos aspectos, o capítulo 5 do livro do Apocalipse está intimamente ligado ao capítulo 4, ou ao capítulo anteriormente estudado. A ação continua a ocorrer ou a se desenrolar em torno do trono de Deus, embora um evento muito importante seja introduzido aqui: a aparência do Senhor Jesus Cristo. Ele é apresentado como o legítimo governador da terra, que deu a sua vida pela redenção dos pecadores, mas também é ele quem executará os julgamentos que virão sobre este mundo. É desta forma que ele será capaz de estabelecer o reino de Deus neste mundo, executando o roteiro que está neste livro selado e que se desenrolará a partir do momento em que os seus selos forem quebrados. Muito bem. Então, em primeiro lugar, ou a primeira percepção de João aqui é que existe um livro selado que está colocado no lado direito do trono de Deus. Versículo 1.
de Apocalipse, capítulo 5. Ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Irmãos, a primeira coisa que chama a atenção de João neste momento é que aquele que está sentado no trono tinha em sua mão um livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora, ou seja, ele estava escrito pelos dois lados. Quanto a esse livro, devemos lembrar-nos que naquela época os livros não eram como os livros dos nossos dias, como os livros que comumente temos hoje. Mas eram usados rolos feitos com folhas de papiro unidas, e nestes livros antigos, geralmente, só se escrevia em um lado do papiro. Mas neste caso, foi escrito nos dois lados, o que nos faz entender que estava completamente cheio. O livro estava completo. O livro não tinha mais espaço. Ele estava terminado e estava selado. A cena nos lembra de outro contrato em que encontramos no livro de Ezequiel. E o texto de Ezequiel, falando deste contrato celebrado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, nela se achava o rolo de um livro. Portanto, se estendia aqui para Ezequiel o rolo de um livro, não era o contrato, como eu disse anteriormente. O contrato, vou falar sobre ele um pouco mais adiante, né? Então, o rolo de um livro foi entregue a Ezequiel. Era um rolo semelhante a esse que nós estamos vendo e que estava no trono de Deus, ao lado direito, e que João viu. E este documento, este livro, estava selado com 7 selos. Muito bem. Qual é o conteúdo do livro? Esse é o primeiro assunto a ser considerado. Qual era o conteúdo do livro? Bem, quanto ao conteúdo do livro, não nos é informado até aqui. Embora vejamos que, na medida em que suas folhas são abertas, os julgamentos de Deus sobre a terra serão revelados. Porém, só vamos ver esse desenrolar a partir da próxima semana, quando vamos estudar a quebra dos selos. Por enquanto, o seu conteúdo está intacto, fechado e protegido. De qualquer forma, não podemos perder de vista o fato de que a ação que começa com a abertura do primeiro selo, que ocorrerá e está relatado para nós no livro do Apocalipse, no capítulo 6 e no verso 1, não termina até Apocalipse, capítulo 21 e verso 6. Portanto, o conteúdo deste livro selado vai ser discutido do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 21 e o verso de número 6. Quando Deus finalmente vai dizer que tudo está cumprido. Vamos ver. Apocalipse capítulo 21, versos 5 e 6,
nos diz assim: e aquele que se sentou no trono disse: eis que eu faço todas as coisas novas. E ele me disse: porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. E ele me disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Para aquele que tem sede, eu vou dar-lhe gratuitamente da fonte da água da vida. Bem, queridos, é fácil se perder dentro do livro do Apocalipse, vendo como a abertura dos 7 selos resulta no toque das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Portanto, a partir do capítulo 6, quando vai ser quebrado o primeiro selo, nós vamos ver o desenrolar de todas essas questões que eu elenquei aqui. Mas, embora seja importante olhar para todos esses detalhes, não devemos perder de vista o propósito com o qual tudo isso acontece, e que nada mais é do que a substituição da antiga ordem por uma ordem completamente nova, fruto do plano redentor do Cordeiro. Portanto, quanto ao conteúdo do livro, ele está selado com 7 selos. Devemos pensar que este livro é, por assim dizer, o programa divino para estabelecer o reino de Deus neste mundo. E o fato de estar selado não tem muito a ver com o fato de que não pode ser lido, mas com o fato de que ninguém havia sido encontrado capaz de executá-lo, e mesmo de ler, e até de olhar para ele, diz o texto. Por outro lado, aquele que está lacrado com 7 selos nos faz pensar que é um documento oficial de grande importância que preserva o seu conteúdo com total integridade. Por exemplo, temos o caso da compra de um imóvel feito pelo profeta Jeremias. Agora sim, estou falando do contrato, conforme Jeremias, capítulo 32, versos de 6 até o verso de número 15. O documento foi escrito em 2 vias, ou em duplicata, se quisermos assim dizer, sendo um selado e mantido em lugar seguro, enquanto o outro permanecia aberto para quaisquer formalidades. E, de certa forma, podemos dizer que o conteúdo deste livro selado, que João viu na mão direita daquele que está sentado no trono, também é uma duplicata, e há uma cópia aberta, disponível para todas as pessoas que querem lê-lo, já que eles podem encontrá-lo nas palavras proféticas da Bíblia e especialmente no livro do Apocalipse. Eu vou falar um pouquinho a respeito da questão do selo. Meu pai trabalhou nos Correios e ele morava nos Correios, no mesmo prédio. E eu, garoto, me lembro de ver ali aquele movimento todo dos Correios, como é que era. Hoje isso não ocorre mais. Nós temos aí a nossa irmã Aline, que trabalha nos Correios, mas talvez ela nem saiba disso. Mas antigamente, irmãos, os filhos desta terra que estavam no sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., mandavam dinheiro para os seus familiares. E naquela época, hoje é diferente,
Mas naquela época, as mesmas notas que a pessoa levou nos correios, aquelas mesmas notas vinham aqui para ser entregue aos seus familiares. E vinha pelos correios. E este recurso vinha no envelope selado. Então, todas as vezes que o correio recebia dinheiro para mandar para uma outra pessoa, ele colocava no envelope transparente, você já via que era dinheiro, e colocava um lacre, colocava um carimbo da unidade que emitiu. Bem, aqui nós temos um livro selado que está sendo mantido a sua inviolabilidade, que era o caso do recurso que vinha pelos correios. O lacre era para evitar que alguém abrisse e pegasse aquele recurso. Ele vinha lacrado pela unidade que o emitiu. Então, aqui, esse livro é um livro lacrado, Deus lacrou para manter a sua inviolabilidade, para que ninguém pudesse abrir, exceto aquele que fosse autorizado a isso. Portanto, este livro contém, por assim dizer, o roteiro desses eventos proféticos finais que devem ocorrer nos últimos tempos e que tem como objetivo o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. Um plano que não pode de forma alguma falhar. As profecias que estão aqui, o roteiro que está aí neste livro, vai ser cumprido integralmente. Daí a necessidade de uma pessoa preparada que tenha condições de realmente executar esse plano. E devemos nos alegrar que, por tanto tempo, esse livro foi fechado, porque quando ele abrir, os julgamentos começarão e as oportunidades de entrar no reino de Deus acabarão para a humanidade. Isso nos lembra do episódio que ocorreu na sinagoga de Nazaré, quando o Senhor, ou ao Senhor foi dado para ler no profeta Isaías. Pouco antes da leitura começar, no local onde o dia da vingança do nosso Deus foi anunciado, ele parou e fechou o livro. Você vê essa história em Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19. O texto de Isaías, capítulo 61, verso 2, nos diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E podemos dizer que desde então a paciência de Deus o manteve fechado, até o momento em que nos encontramos nesta passagem em Apocalipse, quando o Senhor Jesus irá abri-lo. E o dia da vingança do nosso Deus será executado sobre este mundo rebelde. Muito bem. Esse é, na verdade, o que nós podemos concluir até aqui do conteúdo deste livro, conhecendo os capítulos posteriores. Bem, está aí o livro. João vê o livro, vê que está selado, tem ciência que é algo importante que o Senhor quer comunicar-nos, porém, quem é digno de abrir o livro e desamarrar os seus selos? Não nos esqueçamos de que este é um livro selado que só deverá e só poderá ser aberto pela pessoa adequada, diria eu, pelo destinatário deste programa. Apocalipse 5, 2 e 4 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Nesse texto abaixo está um anjo forte, a quem tinha sido confiado a grande responsabilidade de encontrar um ser digno de desamarrar os selos do pergaminho para que o plano de Deus pudesse ser colocado em prática. O pregão tornou-se em voz alta, falando para todos os seres de todo o nosso sistema, para os seres de todo o universo, de tal forma que alcançou, diz o texto, todo o céu, a terra e sob a terra. Ou seja, os pontos mais distantes da criação, todos puderam ouvir a proclamação do anjo procurando uma pessoa digna ou alguém digno para abrir o livro. Vamos dar uma olhada no que o anjo estava procurando. Está aí no texto. Quem é digno de abrir o livro e desamarrar os seus selos? O que se buscava, irmãos? Que o anjo procurava, o que o anjo buscava era alguém, aliás, não era alguém poderoso, porque o próprio anjo era forte, mas era alguém que fosse digno, porque os julgamentos de Deus são de natureza moral, e é preciso que aqueles que o farão se portarem de modo digno. E o anjo procurava alguém que fosse digno o suficiente para abrir o livro e começar a executar os julgamentos de Deus. Hoje, não seria difícil encontrar um homem que, se Deus lhe permitisse, poderia fazer este planeta desaparecer com as suas bombas atômicas, mas ter o poder de apertar um botão e soltar as bombas não o legitima moralmente a fazer e a abrir este livro. E aqui, a questão fundamental tem a ver com a dignidade de alguém que pode executar os julgamentos justos de Deus sobre este mundo perverso e, portanto, devolver o universo à vontade de Deus. Afinal, é uma questão de julgar o pecado, mas que é o obstáculo para que o reino de Deus seja estabelecido neste mundo em toda a sua plenitude, senão o pecado. Mas quem pode enfrentar o pecado neste nível? Neste ponto, é importante notar que não é apenas Deus destruir os pecadores que se opõem a ele, da mesma forma que faríamos, por exemplo, com um mosquito que é colocado em nosso pescoço a fim de sugar o nosso sangue. Esta não é a abordagem. É claro, irmãos, todos nós sabemos. É claro que Deus poderia ter acabado com a humanidade no exato momento do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele poderia até ter destruído este universo e criado outro no mesmo momento, sem nenhum esforço. Mas a pergunta não era assim tão simples. Não podemos esquecer que Satanás, o diabo, fez a humanidade acreditar que era melhor para o homem viver o seu próprio caminho e não obedecer à vontade de Deus. Segundo ele, Deus era um tirano que não amava suas criaturas e que as escravizaria, fazendo-as serem
serem infelizes. Agora, com toda reverência, dizemos: se Deus tivesse destruído este mundo com o seu poder no primeiro momento em que o pecado entrou nele, Satanás teria vencido a batalha, porque, de alguma forma, Deus teria dado a Satanás razão. Neste caso, Deus teria demonstrado seu poder, mas também sua falta de amor pelo ser humano. Portanto, a questão no momento é se há alguém que não só tem o poder de julgar este mundo, mas também que tenha a dignidade e a qualidade moral para fazê-lo. Além disso, ele também pode estabelecer uma nova ordem onde as pessoas retornem a uma relação correta com Deus. Quem poderia fazer isso? Esta é a procura e é a proclamação do anjo. E o fato é que nenhum é digno. Ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e recebê-lo das mãos de Deus. A questão é, nenhum deles poderia abrir o livro, e o texto ainda é tão enfático que diz, nem mesmo poderia olhar para ele. Depois de procurar em cada região, todas as criaturas estavam completamente impotentes para colocar em movimento os planos eternos de Deus. Nem os anjos, nem homens conseguiam isto. Nem a ciência, nem os melhores desejos dos homens podem levar este mundo ao estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Todas as criaturas estão totalmente impossibilitadas e são desqualificadas a pegarem o livro. E mesmo a olharem para o livro. Muito bem. Então, queridos, João não teve outra alternativa senão cair em pranto, em choro compulsivo, porque não tinha como conhecer o conteúdo daquele livro. E foi necessário que um ancião chegasse a ele, como vemos no verso de número 4. Ouçamos o que o texto diz. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Nesta condição, João chorou muito, pela possibilidade de não ter o conhecimento dos planos de Deus para o futuro. Estava preocupado em como manter a satisfação da vontade divina, sem conhecer o que havia escrito no livro sobre os eventos futuros. Isto implica que esta terra, irmãos, continuaria sob a maldição do pecado, continuaria sofrendo suas infelizes consequências para sempre e sempre e sempre. Esta é a razão do sentimento de João e do choro compulsivo que ele desenvolveu. Também significava que este mundo permaneceria nas mãos de Satanás e a soberania de Deus continuaria a ser questionada. Da mesma forma, todo o mal permaneceria e os justos nunca seriam vindicados. Portanto, João chorou, porque queria ver o mundo livre da maldade, porque queria ver o mundo livre do pecado e da morte.
Ele queria ver Satanás derrotado e o reino de Deus estabelecido na terra. Talvez os crentes tenham se acostumado a ver este mundo sob a maldição do pecado e nós choramos pouco, como se na realidade não tivéssemos o desejo de que Deus intervenha neste mundo para estabelecer o reino e mudar tudo. Sabemos o que João mais tarde teve a oportunidade de ver, que o cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro e desamarrar os seus selos, mas parece que não estamos com muita pressa para ele fazê-lo, como se não tivéssemos o desejo de que Deus fosse vindicado. Talvez tenhamos que nos perguntar se continuamos a orar, como o Senhor nos ensinou, e conforme registra Mateus, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, quando diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou, se pelo contrário, somos como aqueles que perderam a fé e já pararam de orar a Deus, constantemente clamando por justiça neste mundo. Lucas, capítulo 18, verso 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Essa é a condição. Muito bem. Mas, diante dessa desilusão terrível pela qual passa João, o ancião o consola. Um dos anciãos se dirige a ele e o consola, conforme o verso 5, ele diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Neste momento de desesperança de João, um dos anciãos apresenta o único que é digno de abrir o livro e executar os propósitos de Deus para este mundo. E diz ele: este que pode abrir é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. O que isto quer nos ensinar, irmão? Como veremos, o ancião usa diferentes descrições extraídas das profecias do Antigo Testamento para finalmente nos apresentar Jesus Cristo. Ele começa falando a respeito do leão da tribo de Judá. Por exemplo, o título, o leão da tribo de Judá, vem da bênção de Jacó para a tribo de Judá, conforme encontramos em Gênesis capítulo 49, versos de 8 a 10. E antecipou que seria dele de onde viriam os reis de Israel e de onde o Messias de Deus também haveria de vir. E como sabemos, o nosso Senhor Jesus Cristo veio da tribo de Judá, conforme Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 3. Então nós temos aqui uma profecia que vem desde o Gênesis, do capítulo 49 do Gênesis, que o seu cumprimento está aqui em Mateus, no capítulo 1 e no verso de número 9. Além disso, o leão da tribo de Judá
é um título apropriado, pois a imagem do leão sugere dignidade, poder, dominância, vitória. E o Senhor Jesus Cristo encarna perfeitamente em sua pessoa todos esses valores. A segunda razão que o ancião dá, a raiz de Davi. Primeiro, o leão da tribo de Judá, conforme já vimos. Agora ele diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O Velho Testamento, irmãos, não só anunciou de que tribo o Messias viria, mas também anunciou de qual família ele viria. O Messias seria descendente do rei Davi. Lembremos-nos de que isto foi anunciado quando Deus estabeleceu um pacto com o rei Davi, garantiu que um viria da sua semente, da sua descendência, e sentaria em seu trono, e que ele tornaria o seu reino eternamente estável. 2 Samuel, capítulo 7, versos de 8 a 16. Está aqui esta profecia. E o mesmo havia sido confirmado pelo profeta Isaías, no capítulo 11 e no verso de número 1. Portanto, aqui estão dois títulos importantes, com os quais o Antigo Testamento descreveu o Messias e que foram perfeitamente cumpridos no Senhor Jesus Cristo. Portanto, João, conhecendo a palavra de Deus, já sabia que quando ele se refere ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está falando de Jesus Cristo. Mas continua ele, que venceu para abrir o livro. O Senhor Jesus realizou vitoriosamente o trabalho confiado a ele como Messias, que agora lhe permitiu realizar o programa de Deus neste mundo. Agora, o fato de que ele venceu necessariamente sugere que houve uma luta em que ele foi o vencedor. Como ele venceu? Que luta ele venceu? Embora paradoxal, Cristo superou a morte em uma cruz. Sem dúvida, isto desafia a maneira como fazemos as coisas. Ao contrário de nós, ele escolheu não o caminho do poder e da glória, mas o da humilhação, do sacrifício. Desta forma, ele ganhou. Porque ele mostrou que o diabo tinha enganado a humanidade quando a fez acreditar que Deus não os amava. Pode haver uma prova maior do amor de Deus pela humanidade do que dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, em seu lugar, em meu lugar. Um amor do que este, irmãos. Porque ele adquiriu o direito de julgar os homens, pois ele próprio era um homem, embora sem pecado. Portanto, ele é o único com capacidade moral para julgar os pecados dos outros, porque ele é inocente, porque ele é puro, como nós sabemos. Queridos, houve um atrapalho aqui. Eu queria saber se a minha tela ainda está visível para você. Me avise aí, por gentileza, porque entrou outra tela e eu não sei se a minha está visível, se eu preciso colocar. Hein? Está visível, está visível. Está visível, ótimo. Muito bem. Só o seu rosto, pastor. Muito bem, A apresentação da tela, não. Hein? Só a sua câmera. A apresentação não está, não? Não, a apresentação não, só a sua câmera. Era a tela que eu quero. É porque entrou outra apresentação aí, quando entra derruba, né?
Quando entra, derruba. Deixa eu ver se eu retomo aqui, irmãos. Quando Que é entra uma importante, outra inclusive, apresentação, para... é derrubar a anterior. Exatamente. Pedir para ninguém apresentar nada, irmãos. Por gentileza. Pronto. Eu acho que agora vai. É porque eu tenho um final aqui que eu queria... Apareceu, né? Apareceu. Pronto. Muito bem. Este é o nosso terceiro aspecto, irmãos. A dignidade de Cristo. A dignidade de Cristo. Em primeiro lugar, Cristo é apresentado como um cordeiro. É o cordeiro que simboliza o Senhor Jesus Cristo. Vejamos Apocalipse, capítulo de número 6. Nos diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esta é a visão que João tem neste versículo. Este cordeiro, quando João olhou, talvez ele esperasse, irmãos, ver um leão com seus rugidos, faria todos tremerem e com medo todas as forças hostis seriam subjugadas. Todos nós sabemos como os leões andam, cientes de sua superioridade, sem qualquer medo, rugindo, enquanto os outros animais permanecem em silêncio e escondidos. Mas o que João vê em seu lugar, no centro da cena celestial, é um cordeiro. E mais, um cordeiro como imolado, conforme você vê na figura que está aí. O contraste não pode ser maior. Este é um dos momentos mais importantes do livro do Apocalipse, quando o Cordeiro aparece pela primeira vez no trono. É certamente uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que morreu em uma cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como profetizou Isaías no capítulo 53, no verso de número 9, como profetizou João no capítulo 1 e no verso 29, como diz Pedro no capítulo 1 e no verso 19 da sua primeira carta. Esta menção do Cordeiro é repetida 30 vezes no livro do Apocalipse e é a maneira mais comum para o autor se referir ao Senhor Jesus. Portanto, essa referência está presente inúmeras vezes no livro do Apocalipse, sempre como o Cordeiro. Neste ponto, alguns podem se perguntar: é assim que Deus pretende resolver os problemas deste mundo por meio de um cordeiro e mais imolado? É verdade que quando os homens buscam símbolos de poder, eles imediatamente evocam animais poderosos ou aves de rapina. Por exemplo, a Rússia exibe o urso como símbolo da nação. A Grã-Bretanha mostra o leão. A Índia mostra o tigre de Bengala. A Espanha mostra o bravo touro. Os Estados Unidos da América mostra a águia. Só Deus se atreveria a usar um cordeiro indefeso como símbolo de poder. Podemos imaginar o que um cordeiro inocente poderia fazer
no meio dos políticos deste mundo. Não duraria muito até matá-lo. Bem, na verdade, foi exatamente o que aconteceu quando o Senhor Jesus veio a este mundo. Os poderosos do mundo o mataram. Mas aqui destaca-se o paradoxo central do livro do Apocalipse e também da fé cristã. Jesus não superou os obstáculos pela força, mas superou os obstáculos com a sua morte e com o seu sangue. Agora, já sabemos que é o Senhor Jesus Cristo que vai desamarrar os 7 selos. É Ele que vai desamarrar e abrir, quebrar os selos. Não podemos querer nos perguntar como Ele é. Em primeiro lugar, devemos notar que a palavra que João usa aqui é cordeiro, o que sugere a inocência e a ternura de Cristo. Talvez, ou também, serve para estabelecer um forte contraste com o anticristo, que mais tarde será apresentado como uma besta. Jesus é apresentado como o cordeiro, simples, inocente, terno, que deu o seu sangue. O diabo é apresentado como uma besta, que vamos ver mais adiante. Outro detalhe importante que devemos observar é que ele parece como imolado. Basta você olhar para a figura, que você vai ver o sangue escorrendo. Ou seja, ele tem todas as marcas de ter sido morto, o que nos lembra da sua morte na cruz em favor dos pecadores, dos quais eu e você somos um. Assim como no Antigo Testamento, cordeiros morreram em ordem levítica no lugar dos culpados. E notemos que, embora ele já esteja no céu, ele continua a manter as marcas da sua morte, garantindo a salvação eterna a todos nós que acreditamos nele. A eficácia do seu sacrifício estará em vigor com todo o poder para a eternidade, e vamos adorá-lo por isso para sempre e sempre e sempre. Porém, este cordeiro está de pé, implicando que ele está vivo. Ele foi morto, mas ele está vivo. E a referência é certamente a sua ressurreição dos mortos, mas também tem outra implicação. No livro de Hebreus, Cristo aparece sentado, indicando desta forma que a obra da redenção já foi concluída, conforme Hebreus, capítulo 10 e verso 12. Mas aqui ele está de pé, como se tivesse se levantado, e pronto para começar o julgamento deste mundo em breve. E há algumas coisas bem significativas nesse cordeiro que nós também queremos ver. Ele tem 7 chifres. Algo que não acontece com os cordeiros que conhecemos neste mundo. Mas aqui, mais uma vez, o número 7 representa o conceito de plenitude. E os chifres na Bíblia, muitas vezes, aparecem como símbolo de poder e força. Portanto, apesar da sua aparente fraqueza, este cordeiro tem poder perfeito. E, finalmente, ele tem também, você vê aí claramente, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Provavelmente está relacionado com o Espírito Santo, conforme Apocalipse, capítulo 1, verso 4, Apocalipse, capítulo 4, verso 5.
Isso sugere um pleno conhecimento de tudo o que acontece neste mundo. Nada passa despercebido por ele. Algo muito apropriado, considerando que ele vai ser o juiz deste mundo. Agora, como você pode combinar tanto poder com tanta fraqueza? Este é precisamente o segredo da cruz. Apocalipse 1, versos de 22 a 25. Lá vemos o Cristo de Deus morrendo em fraqueza, mas ao mesmo tempo batendo as forças do mal e alcançando para o homem a vitória final sobre o pecado e a própria morte. Deus queria nos salvar pela aparente fraqueza da cruz, por um cordeiro que foi levado para o matadouro e que silenciou diante daqueles que o mataram. Pode parecer uma mensagem absurda, mas é precisamente a cruz do Senhor Jesus Cristo que Deus conseguiu que milhões de pessoas se rendessem a Ele em adoração, dando-lhe suas vidas, conforme já estudamos. Mas isto não deve nos levar a esquecer que Ele é também o leão da tribo de Judá, que fará as próprias bases do carretel da terra. Para aqueles que acolheram a sua oferta de perdão, Cristo é o Cordeiro da Páscoa que nos liberta da ira, conforme ocorreu com o povo de Israel em Êxodo, no capítulo 20, no verso 23. Mas, para aqueles que o rejeitam, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, que vem a este mundo como vencedor para dar a sua justa retribuição àqueles que não acreditam nele, ou àqueles que o rejeitaram. Muito bem. Feita todas essas considerações, e considerando todo este aspecto que vimos aqui, da capacidade e da dignidade, portanto, Cristo recebe o livro. Aquele pergaminho com 7 selos, agora é entregue a Cristo Jesus, que vai quebrar os selos, vai abrir os selos. E vão se desenrolar os acontecimentos previstos no livro. Até aqui selado. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora temos uma cena de solenidade máxima. O cordeiro se aproxima do trono e tira o livro das mãos de Deus. Isto já havia sido profetizado no livro de Daniel, no capítulo 7, nos versos 13 e 14. Primeiro, vamos notar que quando o cordeiro se aproxima do trono, ele não se prostra ou se curva como os outros fazem. Observamos isto na encenação, na leitura do capítulo, feita com a forma virtual, em 3D. Vimos que o cordeiro sobe altivamente até o trono de Deus, subindo cada degrau, sem se curvar. Isto porque ele tem a mesma autoridade e poder que aquele que está sentado no trono. Em segundo lugar, a partir deste momento, o cumprimento dos propósitos divinos para este mundo está em suas mãos, porque ele é digno disto, porque ele é digno de ter o livro, ele é digno de abrir, ele é digno de executar os planos de Deus. E não devemos esquecer que isto é o resultado de sua vitória sobre Satanás, através da sua morte na cruz
e da sua ressurreição. O trabalho de redenção está agora completo, mas permanece que seus inimigos serão derrotados. Hebreus 10, 13. E quando ele tiver feito isso, então ele entregará o reino ao seu Pai. Capítulo 1, versos 24 e verso de número 28. E finalmente, queridos, Jesus quebra os selos. Jesus quebra os selos. Jesus, o Cordeiro, uma vez considerado digno, tendo recebido o livro, dará sequência aos acontecimentos que vão do capítulo 6 ao capítulo 21, abrindo os selos um a um, para o cumprimento das profecias nele contidas. E na conclusão, eis aqui o verdadeiro livro da profecia. É significativo o fato de que este livro estivesse à destra de Deus. Isto é um fato muito importante. E somente Jesus Cristo foi considerado digno de abri-lo e dar início aos eventos futuros nele revelado. Por isso mesmo, todos iniciam um profundo e significativo louvor a Deus, que se estende por todo o resto do capítulo de número 5. As profecias serão reveladas do capítulo 6 até o capítulo de número 21. Queridos, para que nós possamos ter uma pequena amostra, olha o que eu estou te dizendo. Nós vamos concluir agora. Eu vou colocar aqui um louvor. Ele é em inglês, por isso vou pedir aos irmãos para ler a letra que está colocada abaixo, porque é exatamente este o louvor que prossegue aqui neste capítulo. E após o louvor, que eu vou colocar agora, nosso irmão Beguinha estará com a palavra para terminar o trabalho. Que Deus nos abençoe e vamos quebrar o primeiro selo juntamente com Cristo, né? Na próxima semana. Vou colocar a música e em seguida, quando terminar, a Breguinha já assume. Que Deus nos abençoe, queridos.
Com você, Beguinha. Amém. Bem, amados, estamos chegando ao fim de mais um trabalho, né? Que Deus possa ter falado aos nossos corações, né? Nós possamos ter aprendido mais da sua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas, né? Dando honra, todo louvor, todo poder ao Cordeiro, né? Ao único que é digno de receber toda a honra e de todo louvor. Vamos encerrar com a oração, né? O pastor Saulo pediu oração para a família da enlutada lá na Água Seca. Nós estamos vendo que os casos de Covid estão aumentando, né? Nós possamos orar para que também nos cuidarmos, para que nós possamos passar por mais esse momento. Peço também que os irmãos fiquem em oração por uma irmã que é lá da congregação do Calvário, né? Acho que alguém deve conhecer aí do grupo, é a irmã Rosenilda, ela está com Covid, ela e o esposo, né? Já estão se recuperando, mas eles estão hospitalizados ainda, né? Estão saindo agora do oxigênio, né? Então, como na linguagem aí, estão sendo desmamados do oxigênio, né? Já estão retornando, a irmã Rosenilda, né? E o seu esposo, que, se eu não me engano, ele é até cantor, né? Ele foi meu aluno lá no seminário. Eu conheço todos os dois. Eles estão hospitalizados com Covid, né? Mas já estão se recuperando. Nós possamos continuar orando por eles. Vamos encerrar, né? Encerrar com a oração. Pedir ao irmão libanês para fazer a oração final. Graça e paz, meus irmãos. O áudio aqui tá baixo, estão me escutando? Tá bom o áudio. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma noite, por mais um culto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tudo que foi dito aqui possa fixar, Pai, na nossa mente e possa servir de luz, Pai, aos nossos caminhos. Sabendo que Tu és o Cordeiro, Senhor, que veio ao mundo para nos perdoar, Senhor. Assim o Santo Deus quis, e assim Tu és o nosso mestre, nosso guia, Senhor, motivo de toda honra e toda glória. Te pedimos pela vida desses irmãos, Pai, que estão enfermos, Senhor. Seja com eles, Senhor, seja com sua família, que sofre muito, Pai. Sabendo que esses irmãos, Pai, estavam nos hospitais, mas graças a Deus, Pai, está com a recuperação melhor, Senhor. Agradecemos pela vida de Vanessa, Senhor, e obrigado, Senhor, pela recuperação dela, né? Que possa vir com a família do pastor, Senhor, dando tranquilidade, Pai. Te agradecemos, Pai, pelos demais, Senhor. Te agradecemos por aqueles que estão lá. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da
tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.